Oi, esse vídeo é bem autoexplicativo. Vos converterdes e não for como dicção péssima. Em verdade vos digo, se não nos converterdes e não se tornastes como uma criança, de modo algum entrarás no reino de Deus. Jesus nos ensina que precisamos depender dele, porque assim como crianças é preciso viver dependentes de Deus. Eu quero que vocês entendam, gente, sério. Então, uma dica aí, se você tem mais de uma Bíblia na sua casa, procure, porque às vezes você precisa de mais explicações para entender a palavra, e é muito bom. Então, peraí. Voltei. Essa Bíblia aqui, eu já falei dela uma vez aqui no canal, eu amo essa Bíblia. O nome dela chama Mensagem e tem vários vários tipos dessa Bíblia aqui e super recomendo, ela é muito boa. Eu vou colocar aqui Mateus 18, versículo. Por quê? Porque essa Bíblia aqui, ela tem uma linguagem muito boa, muito fácil de entender. 18, 3 ao 5. Vai dizer assim: digo a vocês, de uma forma por todas, que se não começarem do princípio como crianças, não terão a chance nem de ver o reino de Deus, muito menos de entrar nele. Basicamente, o que Jesus está querendo nos falar aqui nesse versículo, em Mateus 18, 3. Que nós precisamos ser como crianças no sentido de depender de Deus. Jesus está se referindo nessa passagem como o coração de uma criança. Né? A gente precisa ter o coração de uma criança, mas não viver como uma criança. Por quê? Porque na própria Bíblia também, que vai me dizer que eu preciso ser como criança, também vai me dizer que eu não posso ficar vivendo de criancice. Em Efésios 4 vai dizer, na Bíblia mais simplificada, tá bom? Efésios 4... do 14 ao 16. Chega de ser criança, não dá pra tolerar gente ingênua, bebezinhos que são alvos fáceis para predadores. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e proclamamos em amor, a semelhança de Cristo em tudo. Estamos seguindo a Cristo, que é a base de tudo que fazemos. Ele nos mantém juntos, sua respiração e seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecendo em amor. Lindo demais. O que isso quer dizer, Raquel? Em versículos atrás, Jesus estava me falando que eu precisava ser como criança e agora está me falando que eu não posso ser como criança. Como assim? Não é pra eu ser como criança? Não é pra ter um coração puro? Não é pra eu agir como criança no reino de Deus? Não, agir como criança não, mas ter um coração de criança sim. Agora eu vou te diferenciar aqui cada coisa, porque... Você entendeu, né? De fato, o que Paulo tá querendo dizer aqui em Efésios 4, né? Que a gente não pode viver como criança. Ah, mas isso eu sei. Será que você sabe mesmo? Porque eu também achava que sabia, mas a verdade não. Isso quer dizer que eu não preciso depender do meu pastor para me trazer a palavra. Eu não preciso depender de um vídeo no YouTube para me trazer a palavra. Eu não preciso depender de uma oração de alguém. Eu não preciso depender de uma pessoa para que eu me alimente. Por quê? Porque eu cresci. Jesus quer que eu cresça nele. Mas como assim crescer nele? Crescer em graça e sabedoria. E como isso seria? Indo buscar o meu próprio alimento. É muito fácil a gente viver numa situação onde nós falamos, eu sou cristã, beleza, mas eu só sou cristã de domingo, porque domingo eu vou à igreja, o resto dos dias não. Ou eu só leio a Bíblia ao domingo, porque o resto dos dias eu faço qualquer outra coisa. O pastor que traz a palavra, o pastor é a líder, não sei, é a pessoa tal, é o fulano, sabe? É ele que vai alimentar, ele que vai me trazer. Mas a gente precisa entender que a nossa vida ela não pode ser só gerada de acordo com a igreja, de acordo com o que o pastor vai nos dar. É lógico que eu não tô tirando a importância da palavra pastoral, da palavra da liderança, a palavra de alguém que seja superior na fé que você, né? Na fé não. Na eclésia que você. Mas eu tô falando que a gente precisa entender que a nossa vida com Deus depende de nós mesmos. Mas quando Paulo fala que não quer que nós sejamos como crianças, ele está falando que a gente precisa buscar o nosso próprio sustento. Sabe como seria isso? Como seria o nosso sustento na fé? É basicamente você abrir a sua Bíblia, fechar a porta do teu quarto, assim como diz em Mateus também, e orar a Deus. Fechar a porta do teu quarto e orar e ler a Bíblia. É você fazer um jejum, é você se entregar mais, é você criar um propósito com Deus para que você cresça mais e mais em graça e sabedoria. Mas eu estou sempre naquela mesma rotina, sabe? Aquela coisa giratória de que eu vou ouvir a palavra de Deus, mas eu vou ouvir a voz de Deus através de outra pessoa e não da Bíblia. Esse vídeo é baseado pra te falar que você tem que parar de ouvir a palavra, pra você parar de ouvir um louvor, pra você parar de pedir
uma oração pra alguém, ou pra você parar de você, sei lá, ir ao culto e escutar a palavra do pastor. Não. Esse vídeo é pra te dizer que você precisa também correr atrás com seus próprios pés. A Bíblia vai dizer aqui que nós não precisamos ser como crianças porque Deus quer que nós cresçamos nele. E a gente tá numa geração onde todo mundo diz que é apaixonado por Jesus, onde diz que quer pregar, que quer fazer isso, que quer fazer aquilo, que quer crescer, sabe, quer se entregar, mas não faz o básico. Ainda vive como uma criança. E o que seria isso? Não procurar o seu próprio alimento. Espera que outras pessoas venham trazer o alimento pra você. Como que uma criança come? De uma criança, sei lá, de 6 anos, 7 anos, ela precisa que a mãe coloque a comida pra ela comer. Por quê? Porque a mãe precisa fornecer esse alimento, uma criança precisa que o pai e a mãe forneça, ou o responsável, o alimento. E como que um adulto se alimenta? Como que um adulto procura seu alimento? Ele vai na geladeira, pega o que tem que pegar, faz a carne, frita a carne, não sei, bota o óleo. Ele precisa de alguém pra fazer isso? Mas ele sabe que ele precisa se alimentar, porque se ele não se alimentar sozinho, ele vai ficar com fome, porque não vai ter ninguém para alimentar ele, porque ele já cresceu, porque ele não é mais uma criança, porque ele tem maturidade, responsabilidade para entender que se ele não comer, ele vai passar mal e vai morrer. E assim é a nossa alma. Se nós não nos alimentamos de espírito, se nós não nos alimentamos por conta própria, nosso espírito vai perecer. E por quê? Porque nós não podemos viver de acordo com o que outra pessoa fala pra gente. Nós não podemos viver de acordo com o que outra pessoa nos dá de comer, sabe? A gente tá muito acostumado a ter aquela coisa, né, de eu vou pra igreja porque eu vou ouvir o que o pastor tem a falar. Eu vou pra igreja porque eu quero ouvir a voz de Deus. Eu vou ouvir um louvor porque eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero que Deus fale comigo. E você tanto fala que quer que Deus fale com você, aí você vai pra conferência tal, vai pro lugar tal, vai pra oração tal, mas você não entende por que você não consegue se sentir íntimo de Deus. Você não entende por que você não consegue ver suas maravilhas e revelações aqui. Por quê? Por que você não entende, você não consegue? Porque você não senta na tua cadeira, na tua cama, no chão, não interessa onde. Você não fecha a porta do teu quarto e vai orar. Na própria Bíblia vai dizer, em Mateus, que nós precisamos fechar a porta do nosso quarto e falar com o nosso Pai que está no céu. Por quê? Porque isso gera intimidade, sabe? E aqui vai dizer também uma coisa muito legal nessa versão, que eu acho muito bonito demais. Demais. Vou abrir aqui em Efésios de novo, pra gente ler. Eu acho perfeito. Essa versão vai dizer assim, ó. É Ele que nos mantém juntos, sua respiração e sangue influem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer em saúde em Deus e fortalecidos em amor. Aqui vai me dizer que é Deus que me nutre. Seu sangue, sua respiração e seu sangue influem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer em saúde em Deus. Eu preciso buscar a sua face para que eu possa crescer, para que eu tenha uma nutrição espiritual. Em Jeremias 33:3 vai dizer, clame a mim e eu te mostrarei coisas ocultas sobre mim. Ou seja, eu te responderei, clama a mim, eu te responderei, te mostrarei coisas ocultas sobre mim que não sabes. Ou seja, o meu relacionamento só começa quando eu me coloco na brecha. Porque lembre-se que Jesus, ele sempre vai ser o maior interessado no nosso relacionamento com ele. Porém, a gente precisa também estar lá para que isso aconteça. Então, que você olhe esse vídeo como um alerta para que você olhe para você mesmo, assim como eu olho para mim todos os dias e vejo se eu não estou me alimentando por outras pessoas ou se eu mesmo estou buscando o meu alimento. Porque se a gente não busca o nosso alimento, a gente perece. Então que você não haja como uma criança no reino de Deus, que você não dependa de pessoas para que possam trazer o seu alimento e apenas dele. Então que possamos ser como crianças no sentido de ter o nosso coração dependente dele, não viver como crianças, e não viver de alguém que vai nos dar a palavra, não viver de alguém que vai me trazer a palavra, não viver de alguém que vai me trazer a revelação, porque tudo que nós precisamos está aqui. E lógico que precisamos sim ouvir de outras pessoas o que Deus tem para nos dizer, mas existem muitas coisas que Deus tem para te dizer dentro do teu próprio quarto, que você não vai saber se você não abrir a sua Bíblia no secreto. Se você gostou, deixa seu joinha aí, Deus te abençoe e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!